Bem, então hoje vamos falar sobre planos tangentes e aproximações lineares. Tem umas partes do texto que eu quis suprimir, mas eu achei que era importante colocar todo, porque se eu tentasse explicar isso tudo aqui, certamente não conseguiria todos os detalhes que está escrito aqui, iria esquecer algum detalhe, então eu preferi deixar o texto todo. Então, planos tangentes, suponha que uma superfície S tem a equação dada, por uma f de x, f de xy, onde f tenha derivadas parciais contínuas de primeira ordem. E seja P um ponto dado por x0, y0 e z0, um ponto nessa superfície S. A superfície S é essa parte aqui em azul. Como na seção anterior, sejam C1 e C2 as curvas obtidas pelas interseções dos planos verticais y igual a y0, nós desenhamos na seção anterior, fizemos um plano que continha aqui a C2 e que era fixado aqui no x0, e depois um plano que continha aqui a C1 e era fixado no y0. A gente fez um plano em azul, um plano em verde e mostrou esse detalhamento na seção anterior. Bem, então, como na seção anterior, nós temos esses dois planos que intersectam com a superfície S. Então, o ponto P, ele fica em C1 e C2. O ponto P fica exatamente aqui, que é a interseção dessa curva C1, bem clarinha aqui, e dessa curva C2. Espero que vocês estejam vendo aí. Sejam T1 e T2 as retas tangentes a essas curvas, T1 e T2. A curva C1 e C2 no ponto P. Então, o plano tangente à superfície S no ponto P, ele é definido como o plano que contém as retas tangentes, essa reta T1 e essa reta T2. Veja essa figura. Ok. Veremos daqui a duas sessões que se C é outra curva qualquer que esteja contido na superfície S e que passe pelo ponto P, então sua reta tangente no ponto P também pertence ao plano tangente. Ou seja, ele está te dizendo que se num outro momento qualquer você pegar aqui uma curva e essa curva passa no ponto P e aí por algum motivo você calcula a reta tangente aqui no ponto P, uma reta tangente aqui no ponto P, vou colocar em verde a reta tangente. Fiz uma curva horrível, Deixa eu tentar melhorar só um pouquinho essa curva. Sei lá, vou tentar deixar a mão mais firme. Ficou bom não, mas tudo bem. Uma curva qualquer. E aí você pega aqui uma reta tangente no ponto P a essa curva, que você vai pegar no caso a derivada. Está muito grosso. Deixa eu afinar um pouquinho. Então, você vai pegar a derivada como coeficiente angular, vai pegar o ponto P e tal. E aí você tem aqui uma reta tangente. Essa reta tangente a essa minha curva, a reta tangente T a essa minha curva C, essa reta tangente também vai estar nesse plano aqui que ele destaca, que é o plano tangente. Se você pegar uma outra curva, seja lá qual for a curva que você pegar aqui nessa superfície azul, a reta tangente que passa aqui nesse ponto P, a reta tangente nesse ponto P estará nesse mesmo plano, entendeu? Então, não importa qual seja a curva que você fizer na superfície, se ela passa no ponto P e você pegar a reta tangente a essa curva no ponto P, essa reta tangente estará nesse plano. É o plano osculador da superfície nesse ponto P. Ok, é isso que ele está destacando aí. Ok, e na seção 14.6 a gente vai ver isso com um pouco mais de cuidado. Portanto, podemos pensar no plano tangente a S em P como o plano que contém todas as retas tangentes a curvas contidas em S que passam pelo ponto P. O plano tangente em P é o plano que melhor aproxima a superfície S perto do ponto P. Ou seja, aqui perto do ponto P, essa superfície ela é quase um plano. Quanto menor for a região da superfície que você pegar aqui perto de P, ela fica muito próxima do plano que você
obtém quando você faz a tangente à superfície no ponto P. Né? Então, o plano que contém todas as retas tangentes, o plano tangente é o que melhor se aproxima da superfície perto do ponto P. Então, sabemos da equação 1257 que qualquer plano passando pelo ponto x0, y0, z0 tem essa equação. Essa equação 1257 que ele está falando é simplesmente aquele momento em que a gente disse que você pega o vetor diretor do plano, né? Aí o vetor diretor, aí nesse caso ele está usando letras maiúsculas, seria um vetor diretor com coordenadas A, B, C, e você pega um ponto qualquer do plano, digamos que é um ponto de coordenadas, como é para representar um ponto qualquer do plano, um plano de coordenadas x, y, z, e aqui você pega um ponto específico do plano conhecido, que é o que ele está chamando de x0, y0, z0, e isso está em um plano. Isso está em um plano. Tem um plano aqui onde isso está. Então, nós mostramos que se você vai fazer o produto cartesiano entre este vetor aqui, que é o vetor normal ao plano, eu chamei de diretor, né? Tem uma mania de chamar ele de vetor diretor, mas a gente usa vetor diretor quando está falando de reta. Então, se a gente faz o produto vetorial, o produto interno, entre esse vetor normal e esse vetor aqui, você tem zero, né? Porque forma 90 graus. E isso é exatamente o que está escrito aqui, ó. O que está escrito aqui é esse produto interno, porque o que você tem aqui, esse vetor aqui, ele é o vetor, esse daqui é o ABC, né? Então você tem o vetor ABC interno, esse outro vetor aqui que é a diferença, x menos x0, y menos y0 e z menos z0, que é a diferença entre este ponto e esse, que vai dar esse vetor aqui. Então, quando você faz esse produto interno, isso dá zero, porque eles formam 90 graus. E o produto interno é exatamente o que você tem aqui. A vezes x menos x0, B vezes y menos y0 e C vezes z menos z0. Né? É esse produto interno que dá zero. Então, é essa tal equação que ele chama aqui de 1257. Bem, mas aí, se você dividir todo mundo aqui por C, o que você vai ter aqui vai ficar A sobre C, aqui vai ficar B sobre C e aqui vai ficar C sobre C. Então, C sobre C dá 1, então você tem Z menos Z0, e aí você passa os outros dois para o outro lado, aí você vai ter A sobre C no outro lado, vai ficar menos A sobre C, e ele chamou de Azinho. O Azinho é o menos A sobre C quando você passa lá para o outro lado. E o Bzinho como ele chamou o menos B sobre C, que foi para o outro lado. Então, no outro lado você teria menos A sobre C, x menos x0, e menos B sobre C, né, onde eu falo do B maiúsculo, y menos y0 lá do outro lado. Então, por isso está aqui o Azinho e o Bzinho. Ok. Então, ele chega nessa expressão que ele chamou de 1. Se a equação 1 representa o plano tangente em P, sua interseção com o plano y igual a y0, ou seja, a interseção desse plano tangente aqui com um plano que a gente obtém quando a gente fixa, né, quando a gente fixa aqui o tal do y0, contendo essa nossa curva C1, né, a nossa curva C1. Ou seja, aquele plano que nós desenhamos já anteriormente, vou fazer em preto aqui. Aquele plano que nós já desenhamos anteriormente, é o plano que vai conter aqui essa curva C1. Opa. Ele vai conter aqui a curva C1. Né? Ele vai conter aqui a curva C1. E ele vai ser obtido no momento em que eu fixo
um y0, né? Ele vai estar aqui na vertical. Ele vai estar aqui na vertical. Eu acho que não ficou legal não esse desenho. Mas é no momento que eu fixo aqui o y0, né? Eu fico o y0 e aí a interseção dele vai ser justamente essa curva C1. Um pedaço dela eu já risquei ela aqui, ó, e ela está aqui, né? Ela vai estar passando aqui. Bem, quanto mais eu risco, pior fica, então eu vou tirar esses riscos. Ela vai estar aqui, eu vou passar esse plano e ela vai fazer essa interseção e vai naturalmente ser uma reta a interseção entre esse plano, né, fixado aqui pelo y0, e o plano tangente. Deixa eu tirar esses desenhos aí que só atrapalharam. Mas a mesma ideia você vai ter também quando você fixar aqui o x0, né? Quando você fixar o x0, isso automaticamente determina um plano. Esse plano passa aqui no x0 e é paralelo ali ao plano YZ, né? Então ele é um plano assim, paralelo ao YZ. E aí ele vai ter, com a superfície, ele vai ter como interseção essa curva que é a C2 aqui. Ele vai ter essa curva que é a C2 como superfície, com a superfície. Ou seja, essa parte de cá está para cá do plano e essa parte de lá está para lá do plano. E, naturalmente, a interseção com o plano tangente é uma reta, né? A interseção entre dois planos sempre vai ser uma reta. Então, geometricamente, a ideia são esses dois planos aí. Mas quando a gente pensa nisso aqui com essa expressão 1, no momento em que eu penso que y é igual a y0, o que desaparece aqui nessa expressão é essa parte, né? Isso aqui desaparece. Então, eu fico com z menos z0 igual a vezes x menos x0. Então, essa reta que aparece aqui, ela deve ser a interseção entre o plano que eu fixo aqui, quando eu pego y igual a y0, e o plano tangente, já que isso daqui é a equação do plano tangente, né? Ou seja, qual é a interseção entre o plano que eu tenho quando eu faço y igual a y0 e o plano tangente? São os pontos do plano tangente onde o y foi igual a y0. Então, é exatamente essa expressão aqui. E isso daqui é a expressão de uma reta, né? Não é difícil perceber que isso é uma reta, né? A gente tá acostumado a escrever isso assim, né? X menos um x0 fixo igual ao coeficiente angular m vezes y menos y0. Só que aqui nós estamos com z e x, né? E o nosso coeficiente angular é esse a aqui. Então, a nada mais é do que o coeficiente angular. Mas isso daí, de fato, é a equação de uma reta. Ok? Então, o a é o coeficiente angular. Ora, se você pensar então agora em fixar o x igual a x0, o que acontece? Ao invés de você perder essa parte, você perde essa. E aí o que você vai ter é... Deixa eu ver onde é que está essa discussão aqui. Estou falando sem ler o texto. Bem, e conhecemos isso. Aqui eu tenho uma reta, né, que é a equação na forma ponto inclinação de uma linha com a inclinação A. Ok. Mas a partir da seção 14.3, sabemos que a inclinação da tangente... porque ele preferiu comparar primeiro com a tangente. Então, sabemos que a inclinação da tangente nessa reta C1 aqui, quando a gente fixa o y igual a y0, a inclinação dessa tangente é dada justamente pela derivada parcial, né? A gente aprendeu isso na seção anterior. Ok, então, nessa seção anterior, 14.3, nós vimos que essa inclinação A aqui, ela é justamente a derivada parcial da nossa f de x, ou seja, quando eu fixo o y igual a y0 aplicado no ponto x, x0 e y0, né? A gente aprendeu isso daqui na seção anterior. Ora, então se o A é a inclinação dessa reta tangente e a nossa derivada parcial também é a inclinação da reta tangente, essas coisas são iguais. Ok? Então, é essa a nossa grande conclusão. É que o A ele é dado pela derivada parcial da função f de xy em relação a x quando eu aplico em x0 e y0. Bem, aí o que eu ia falando agora há pouco. Se você pega x igual a x0, o que você perde é essa parte aqui da expressão. Então, você tem y0 igual a b vezes z menos z0 igual a b vezes y menos y0. Ou seja, quando você zera aqui essa parte, a expressão que você tem é essa aqui.
ok? Você tem essa expressão. E isso também é uma reta. É justamente a reta tangente que a gente chama aqui no nosso desenho de T2. Ora, mas a gente também sabe que o coeficiente angular dessa reta T2 é a derivada parcial da função f de xy em relação a y, né, aplicada no ponto P, ou seja, na verdade no ponto P não, nas coordenadas do P aqui no xy, que são justamente x0 e y0 também, né? Então, a gente conclui que esse nosso B aqui, ele também é a derivada parcial, só que agora em relação a y aplicado em x0 e y0. Bem, conclusão. Esse cara daqui é a derivada parcial em relação a x e esse daqui é a derivada parcial em relação a y da nossa função que dá a superfície, né? A nossa função f de xy. Bem, resumindo isso tudo que está dito aqui acima, está aqui a expressão que diz isso, né? Suponha que f tenha derivadas parciais contínuas. Se não tiver toda essa conversa que falamos até agora não tem sentido. Uma equação do plano tangente à superfície z igual a f de xy no ponto P, x0, y0, z0 é dada por z menos z0, fx de x0, y0, x menos x0, mais fy de x menos x0 vezes y menos y0. Então, é só você substituir o a e o b pelas respectivas derivadas parciais. E isso é útil em quê? Ora, isso é útil porque você não tem grandes trabalhos para encontrar o coeficiente angular das retas tangentes em um certo ponto a partir das curvas dadas. Especificamente dessas duas curvas que você obtém fazendo o x igual a x0 ou o y igual a y0. Né? Então, como você consegue os coeficientes angulares, você consegue as retas tangentes com facilidade. Né? E você assim consegue determinar o plano tangente com muita facilidade também. Né? É só aplicar essas ideias. Então, por exemplo, esse exemplo 1. Determine o plano tangente do paraboloide z igual a 2x2 mais y2 no ponto 1, 1, 3. Então, eu tenho a nossa f de xy, né, que é 2x2 mais y2, o paraboloide. O z é função de x e y, então por isso está substituído aqui por essa expressão. Então eu preciso saber quem é o fx aplicado em x0 e y0, quem é o fx. Bem, é só eu derivar isso daqui em relação a x, né? Então eu tenho 4x aqui, 4x, e essa derivada é zero. Né? E quem é o fy? É derivar isso aqui em relação a y. Bem, aqui é zero e aqui eu fico com 2y, que é a derivada em relação a y. Ok. Aí quem é o meu ponto x0 e y0? Né? São as duas primeiras coordenadas do ponto que eu quero estudar. Eu quero estudar nesse ponto aqui. Isso é o meu x0, y0 e aqui é o z0. Ok? Então, eu calculo o fx no 1, que é o x0 e y0, e o fy também no 1. Então, dá 4x, então 4 vezes 1 dá 4, e aqui 2y, então 2 vezes 1 dá 2. Então, eu achei esses dois números. Ora, mas é nesse ponto, e esse ponto está no plano, né? Porque ele é o ponto onde eu quero que o plano seja tangente. Então, esse ponto está no plano e eu vou usá-lo. Então, eu vou fazer z menos z0, ou seja, z menos 3, x menos x0, ou seja, x menos 1, y menos y0, também y menos 1. A nossa fx é 4, a nossa fy aplicado no 1 é 2, né? Então, 4 e 2 são esses dois números aqui, e assim eu tenho a equação do plano tangente a essa nossa paraboloide elíptica no ponto 1, 1, 3. Ok? Está aqui dado o plano tangente. Então, aplicação simples, importante e fácil de obter. Alguma pergunta até aí? Algo não ficou claro? Tranquilo, né? Então, vamos lá. A figura 2A mostra o paraboloide elíptico e seu plano tangente em 1, 1, 3, ou seja, exatamente a situação do exemplo anterior. Então, está aqui o paraboloide, né? Voltado todo para cima e tal, e aqui está o plano tangente. Ok.
Veja que aqui ele pegou uma escala que vai até o 4, né? 4 e o menos 4. O zero está exatamente aqui nesse ponto no meio. O ponto de encontro entre a superfície e o plano é o ponto 1, 1, 3, tá? Então, o ponto exato de encontro é o 1, 1, 3. Aí o que foi que ele fez? Veja que ele ampliou, né? Ele agora pega no segundo desenho aqui na letra B, ele não pega mais do 0 ao 4 e do 0 ao menos 4. Ele pega do 0 ao 2 e do 0 ao menos 2. Ou seja, ele pega só uma parte dessa figura, né? Ele pega uma parte menor. E aí já fica um pedaço menor do elipsoide, ou perdão, do paraboloide. Do paraboloide elíptico, né? Fica uma parte menor. O ponto de encontro continua sendo o mesmo, tá? Aí ele vai e pega uma escala ainda menor. Ele pega só do 0 até o 2. Ele estava aqui do 0 ao menos 2, ele pegou só do 0 até o 2, tá? E aí quando ele pega do 0 até o 2 aqui, ó, do 0 até o 2, ele pegou um pedaço ainda menor. E o que ele quer mostrar? Ele quer mostrar que quanto mais próximo do ponto de encontro, mais a superfície parece com o plano. Vai se aproximando muito do plano, né? E ele mostra essa mesma ideia aqui no que ele chama de... como é que ele chama aqui? Dando zoom em torno do ponto, no mapa de contorno, chama de mapa de contorno. Então, ele pega essas linhazinhas aqui, né, que ele desenha sobre a superfície e sobre o plano, e ele mostra essas linhas como seria nas proximidades do ponto que está sendo estudado, né? Então, aqui no caso, ele pegou aqui o ponto 1, 1, então ele está desde meio até 1,5, então o ponto está aqui no meio, né? Então, você tem umas linhas razoavelmente curvas ainda, a superfície ainda é razoavelmente curva. Mas quando você pega aqui já mais próximo, né? 0,8, 1,2, diminuiu a distância, aí você já tem as curvas mais espaçadas, mais próximas de um plano. E quando você pega ainda mais próximo do 1,1, né? Se você pegar o ponto 1, ele vai estar só a meio de distância de cada um dos extremos aqui desse quadrado. Então as linhas são ainda mais retas, isso está ainda mais próximo de um plano. Ou seja, essa argumentação com essas figuras é para dizer a você que próximo do ponto de tangência, a superfície se aproxima muito de um plano, tá certo? É isso que ele está tentando te mostrar com esses desenhos aí. Então, ele vai poder falar da história das aproximações lineares, tendo isso, né, tendo essa intuição em mente. Próximo do plano, próximo do ponto de interseção, a superfície é muito perto de um plano. Ok, portanto, também pode-se dizer que se eu calculo o ponto específico na superfície, se eu calculo no plano, se eu estou distante do ponto de interseção, o plano vai dar um valor muito diferente da superfície, né? O valor do z vai dar muito diferente. Ou seja, a distância aqui é grande, né? Pode-se dizer assim, você tem aqui uma distância grande de um para o outro, portanto, se você pegar uma referência do plano XY, por exemplo, embaixo, a distância até o plano vai ser muito diferente da distância até a superfície. Já quando você pegar aqui mais próximo, né, está mais próximo do ponto de interseção aqui entre a superfície e o plano tangente, então a distância é ainda menor, você tem uma aproximação maior. E aqui mais ainda, né, a distância, se for calculada para a superfície ou se for calculado para o plano, a distância é muito pequenininha, os valores serão ainda mais próximos. Então, uma vez ilustrado isso, vamos ver qual a argumentação dele aqui. Ele diz o seguinte: no exemplo 1, descobrimos que uma equação do plano tangente ao gráfico da função tal, no plano 1, 3, é z igual a 4x mais 2y menos 3. Então, aqui no nosso exemplo 1, a gente descobriu este plano, que é o plano tangente no ponto 1, 3, dessa superfície, que era o nosso paraboloide elíptico. Ok? Portanto, em vista da evidência do que a gente olhou nessas figuras até agora, né, da evidência visual nas figuras 2 e 3, a função linear de duas variáveis, ou seja, olha o z como função de x e y aqui na expressão do plano,
que é LXY igual a 4x mais 2y menos 3. É uma boa aproximação de f de xy. Ou seja, ele está dizendo que quando xy está perto do 1, né, que eu estou olhando para o ponto 1, 3, então quando o xy está perto do 1, a função L é chamada linearização de f. Né? Ou seja, o plano tangente no ponto 1, imagem de 1, é uma linearização da superfície. É como se a superfície ali ficasse muito próxima de ser um plano. Né? E a aproximação dada é a gente dizer que os valores da f de xy, ou seja, os valores na superfície, eles são quase os valores no plano. Por quê? Porque aqui o valor do plano e da superfície são muito distintos no z. Mas aqui já está mais próximo, mas aqui está muito mais perto. Então, é quase o mesmo valor. Né? Vai se aproximando. Então, essa expressão, trocar, no caso, essa expressão por essa, é fazer uma aproximação linear. Ou seja, uma aproximação pelo plano tangente de f em 1. Tá certo? Isso daqui é análogo ao que a gente viu no cálculo 1. Né? A gente viu no cálculo 1 uma coisa assim. O cara te dava uma curva. Né? Bem, deixa eu tentar melhorar um pouquinho. O cara te dava uma curva e nela você pensava em um ponto. Nesse ponto você traçava uma reta tangente. Nesse ponto você traçava uma reta tangente. Nesse ponto você traçava uma reta tangente. Digamos que o ponto de encontro seja esse. Aí o que acontecia? Quando você queria calcular uma f de x, aí você dizia o seguinte. Ora, a coordenada deste ponto aqui. Aqui estaria o meu x. Ver se eu consigo melhorar isso. Aqui estaria o meu x. E aqui estaria a minha f de x. F de x. E aí eu dizia o seguinte, ora, se ao invés de calcular f de x aqui pela superfície eu calculasse pela reta tangente, isso daqui não seria a minha f de x, claro. Isso daqui não seria a minha f de x. Não exatamente. Mas quando você vai trazendo mais para perto do ponto de tangência dos dois, então se o x que você for calcular, ele for aqui, então a imagem desse x, ou seja, a nossa f de x, que seria aqui, estava ainda mais próxima da imagem que a gente tinha, calculando não na expressão da f, e sim na expressão do plano tangente. Então, a distância, quando você calcula, quanto mais próximo você chega do ponto de tangente, a distância entre a imagem da f no x e a imagem da expressão do plano tangente vai ficando cada vez mais próximo. Né? Então, é a mesma ideia que nós temos aqui, só que agora para superfícies. Vai ficando cada vez mais próximo a imagem na função e a imagem no plano. Aqui ficava cada vez mais próximo a imagem na função e a imagem na reta. Ok, então essa é a ideia geométrica do que está sendo dito aqui. Ok? Então, por exemplo, no ponto, agora é complicado, né? As vírgulas, aqui deve ser 1, 1, 0,95. Nesse momento é que eu prefiro colocar pontinhos aqui, colocar assim ponto e vírgula. Acho que é assim que ele pensa. Então, 1, 0,95, isso é aproximadamente, aí ele vai e aplica aqui a expressão do plano. 4 vezes 1, então... não é, tá vendo? não é, já me equivoquei aqui, ó. Não tem esse ponto aqui, ó. O meu ponto é só aqui, tá?
ou seja, o x dele é 1,1 e o y dele é o 0,95. Aqui está o x, aqui está o y, tá? Então é 4 vezes 1,1, que é o x, mais 2 vezes o 0,95, que é o y, menos 3, que dá como resposta 3,3. E se você calcular diretamente na f, ou seja, aqui nessa expressão, você teria aqui 1,1 de um lado e 0,95 do outro, tá? Então x é 2x2 aqui, então 2 vezes 1,1 ao quadrado, mais y ao quadrado, ou seja, mais 0,95 ao quadrado. Bem, faz a conta com uma calculadorazinha e você percebe que dá isso. Veja que isso realmente é bem próximo disso aqui. Então é verdade, os valores ficam bem próximos, né? Então não teremos mais uma boa aproximação se a gente afastar do 1. Aqui esse ponto 1,1, 0,95 é bem perto do ponto 1. Mas se você pegar, por exemplo, um ponto 2, 3 e afastado, quando você calcular o f de 2, 3, ou seja, 2 vezes 4 aqui, porque vai dar 2 ao quadrado, que dá 8, mais 3 ao quadrado, que dá 9, você vai ter 8 mais 9, 17, que é um valor muito distante de 3,33, não, perdão, desse daqui, por exemplo, né? De 3,3, porque eu tenho que olhar no plano e não na superfície. Na superfície, é claro que vai dar bem distintos, porque são pontos distantes um do outro, e eu estou calculando já na expressão da superfície. Mas calculando na do plano, veja que realmente dá muito distante, né? 3,3 e 17. Portanto, se você se afasta, realmente há uma diferença grande entre o que você obtém quando aplica f e quando aplica a linearização. Mas quando você está perto do ponto, a distância realmente é pequena, né? Isso, claro, que tem utilidade, porque às vezes você está diante de uma expressão complicada para você fazer conta, e aí ele está te dizendo que se você encontrar o plano tangente e você estiver interessado numa região muito próxima de um ponto, você pode, ao invés de fazer a conta na expressão complicada, você pode fazer a conta no plano tangente. E aí você vai obter resultados aproximados. Isso para aplicações em funções muito complicadas, possivelmente também com muitas variáveis, isso tem um significado muito importante. A linearização pode lhe dar respostas preciosas para você chegar a alguma conclusão em aplicações, né? Então, é importante entender essa ideia da linearização. Bem, em geral, sabemos de 2. 2 é essa expressão, tá? É a que nos dá o plano, só que os coeficientes nós usamos as derivadas parciais. Então, em geral, sabemos de 2 que uma equação do plano tangente ao gráfico de uma função f de duas variáveis que tem derivadas parciais contínuas em um ponto ABF de AB, ela é dada dessa maneira, né? Por quê? Porque aqui é o Z0, tá? F do AB é o nosso Z0, né? É o A, o B e aqui se você chamar de x0, y0 e aqui z0, lá naquela nossa expressão 2, né? Então aqui você tinha z menos z0. Foi o que ele fez, ele passou o z0 para o outro lado, que é o f de AB, tá certo? Então, em outras palavras, a gente diz simplesmente, para poder lembrar do que eu estou querendo dizer, a gente vai dizer apenas que isso aqui é o nosso z0, lá na expressão 2, tá? Então ele passa o z0 para o outro lado e diz que o z vai ser z0 mais todo o restante, né? Todo o restante da expressão lá. fx em x0, y0, x menos x0 mais fy em x0, y0, y menos y0, ok? Então, a função linear cujo gráfico é esse plano tangente vai ser isso aqui, né? A gente pega a função e escreve exatamente o valor do z, né? O z aqui não me dá o plano. Então, o z é que a gente chama de L de xy, como a gente fez aqui, né? Chamou o plano de L de xy, aqui é a expressão do plano. Aqui é o z, né? Aqui é o nosso z. Então, o nosso z a gente chama de L de xy e o restante que tem aqui vai nos dar a expressão do plano. Ela é denominada a linearização de f num ponto qualquer AB, e a aproximação que a gente fala é dizer que essa função se aproxima do que a gente tem nessa expressão, né? Então, o que está sendo dito aqui é a generalização do que a gente fez até aqui, até chegar nessa ideia no caso particular.
Então, é a aproximação linear ou a aproximação pelo plano tangente, tá bom? De f em relação a um ponto AB. Bem, até agora definimos o plano tangente para a superfície Z igual a f de xy, onde f tem derivadas parciais de primeira ordem contínuas. Aí a pergunta natural é, e o que acontece se fx e fy, ou uma das duas que sejam, não são contínuas? Bem, a figura 4 representa uma tal função, né? Então, a nossa derivada aqui, a gente viu esse exemplo, um exemplo anterior. Aqui em cima da reta x igual a y, você, quando vem pela direita ou pela esquerda, vai dar o mesmo valor, né? Mas se você pegar qualquer outro caminho, você vê que há um descompasso aqui, né? Há uma queda aqui na expressão, então há um descompasso, você não consegue a derivada por diversos outros caminhos. Então, você não tem essa continuidade da derivada de fx e fy, porque você só garantia, no exemplo que nós fizemos isso, você só garantia que daria a mesma coisa por qualquer direção que você fosse, na reta x igual a y. Estudamos esse exemplo anteriormente. Se não lembram, deem uma revisada nisso. Bem, podemos verificar, veja o exercício 46, que suas derivadas parciais existem na origem e são fx00 igual a 0 e f de y00 igual a 0, mas elas não são contínuas. O gráfico mostra claramente isso. Bem, a aproximação linear seria fxy se aproximar de 0, né? Mas o problema é que fxy é igual a meio em todos os pontos na reta y igual a x, ou seja, nessa reta aqui ela é meio, portanto você não tem como, portanto a função de duas variáveis ela pode comportar-se mal, né? Mesmo se ambas as derivadas parciais existirem. Então as derivadas parciais existem, mas perdem ali a continuidade. Então, para evitar esse comportamento, introduzimos a ideia de função diferenciável de duas variáveis. Então, quando é que uma função de duas variáveis ela vai ser diferenciável? Então, para poder estabelecer isso, vamos lembrar como era no caso de R em R, né? Lembremos de que para uma função de uma variável y igual a f de x, se x varia de a para a mais Δx, definimos o incremento, né? O incremento de y, ou seja, o que era que a gente fazia? A gente pegava o nosso ΔY e definia como sendo o f de a mais Δx menos o f de a. Ou seja, era aquilo que a gente fazia assim, né? A gente tinha um x e a gente acrescentava um delta. Então ficava x mais ΔX. Acho que eu vou engrossar um pouquinho essa linha. Aí a gente calculava o nosso f de x, e calculava também o nosso f de x mais ΔX. Houve uma falhinha aqui, deixa eu tirar. A gente calculava o x e calculava o f de x mais ΔX. Essa diferença aqui era o que a gente chamava de ΔY, né? Então, o ΔY, ele é o f de x mais o ΔX, ou seja, essa medida, menos essa. Então, dava essa distância aqui, menos o f de a. É porque ele não chamou esse primeiro de x. Ele está chamando esse primeiro aqui de a. Então, é a mais ΔX. Ok. Então, esse primeiro aqui é a. Aí você tem essa distância que ele chama de ΔX. Então, essa outra coordenada aqui é o que ele vai chamar de a mais ΔX. Portanto, aqui também é a. E aqui também é a. Ok, todos entenderam, né? Então, era assim que a gente fazia lá no cálculo 1 para definir o nosso ΔY. Ok.
Aí no capítulo 3 do volume 1, nós mostramos o seguinte, que se f é diferenciável em A, então a gente tinha f' de A, bem, aqui, quando você manda o epsilon ir para zero, né, essa parte aqui desaparece. Então, o que ele está te dizendo aqui é que o nosso f' de A, ele era o nosso delta y dividido pelo nosso delta x, isso quando você pegava o tal do epsilon, quando você mandava o delta x ir para zero, né? Sob essa condição, que quando você mandava o delta x ir para zero, isso fazia com que o epsilon também fosse para zero, né? Ou seja, essa expressão aqui desaparece e aí você tem essa. Ou seja, é aquela velha história, né? O limite é quando o ΔX vai para zero, do f do A mais o ΔX menos o f do A, que é o nosso ΔY, dividido pelo ΔX, que no nosso caso é ΔX mesmo, né? Então, isso daqui era a maneira que a gente definia a nossa derivada. Então, considere agora uma função de duas variáveis. Opa, z agora é f de xy. E suponha que x varie de a para a mais ΔX e y varie de b para b mais ΔX. Então, o incremento correspondente de z, ele vai ser algo assim, segundo ele. Bem, geometricamente, talvez eu não consiga desenhar, vou tentar, mas a ideia é mais ou menos a seguinte. Você tem aqui o plano XY, né? E nesse plano XY você tem um ponto AB. Você tem um ponto AB. Deixa eu fazer outra linha aqui para o meu AB. Então, digamos que você tem um AB aqui. Ok, está aqui o ponto AB. Aí você vai e faz um incremento, né? Então, aqui você tem o B, aqui você tem o B mais, eu acho que ele vai chamar de ΔY, né? B mais ΔY e A mais ΔX. Ok. E aqui você tem o A, e você tem aqui um A mais o ΔX. Então ele está te dizendo que se você olhar na imagem, ou seja, se você olhar em Z, aqui, o que isso resultará? Ora, resultará que quando você calcular aqui o f de AB, ele vai dar uma certa imagem aqui, né? Que vai ser o nosso f, vai ser o nosso f de AB. Ora, mas se eu tenho aqui um f de AB e eu faço b mais ΔY para o lado e A mais ΔX para o outro, vai haver uma mudança aqui, não sei se para cima ou para baixo. Vou desenhar para cima, tá? Então vai haver uma mudança. Essa coordenada vai mudar, né? Então digamos que mudou para cá. Mudou para cá. Então há uma variação aqui, né? Isso daqui vai ser o F. Isso vai ser o F. Esse ponto aqui vai ser o meu F do A mais o ΔX e o B mais o ΔY. O A mais o ΔX e o B mais o ΔY. Então ele está te dizendo aqui que se você pensa numa função de x e y, se x varia para A mais ΔX e y varia para B mais ΔY, então o incremento correspondente de z é o ΔZ, ele vai variar essa diferença, ou seja, esse valor daqui de cima, né, esse aqui, menos esse, que é justamente o que ele está chamando de
ΔZ. Fui claro nisso? Então você varia nos dois ali, no A e no B, né? Muda o ponto AB para um outro ponto. Então tem uma variação na coordenada X, tem uma outra variação na coordenada Y. E automaticamente tem uma variação na coordenada Z. Ok? E a variação é aquela ali. Perfeito? Acho que o desenho, a ideia geométrica esclarece as contas, né? Bem, então vamos lá. Então isso daqui é aceitável. Portanto, o incremento ΔZ representa a variação do valor f quando o xy varia de AB para A mais ΔX, B mais ΔY. Por analogia a 5, né, olhando para aqui, definimos a diferenciabilidade de uma função de duas variáveis como segue. Então veja bem, a ideia aqui era, quando o ΔX vai para zero, o epsilon vai para zero, e aí o ΔY, que era o f' de A, tal, vai para zero essa parte, e você fica com essa situação aqui, né? Que é esse nosso limite. Então, olhando para essa ideia, se z é igual a f de xy, então f é diferenciável em AB, se o ΔZ puder ser expresso nessa forma. ΔZ vai ser igual aí aqui é a ideia do plano, né? Aqui é a expressão que dava o plano, né? Aqui no caso dava a reta, acrescentada dos nossos respectivos epsilon delta x, e aqui no meu caso eu tenho epsilon delta x, epsilon delta y, né? Eu tenho nas duas direções, né? Na direção do x e na direção do y, que vai para zero quando o delta x vai para zero. Então, ambos aqui vão para zero, né? Epsilon 1 e epsilon 2 vão para zero, quando eu tiver que o ΔX vai para o zero e o ΔY também vai para o zero. Olhando aqui para o desenho, então, quando você tiver essa distância indo para zero e essa distância indo para zero, você vai ter essa distância aqui indo para zero. Então, vai ser diferenciável quando nós pudermos garantir essa condição aqui, né? Você vê que, de fato, quando a gente faz essas variações, por exemplo, se isso aqui forem pontos de uma superfície, né? Vou ter os pontos muito em cima um do outro, mas se fosse mais afastadinho, talvez desse para desenhar uma superfície. Se forem pontos de uma superfície, significa dizer que enquanto eu faço variar o delta indo para B aqui, indo para zero, né? O B mais ΔY indo para B, porque o ΔY está indo para zero, o A mais ΔX indo para A, porque o ΔX está indo para zero, o ponto que eu peguei aqui ele vai estar indo para o ponto F de AB, né? E aí, consequentemente, eu vou estar me aproximando, dependendo da curva que eu estiver andando, vou estar me aproximando do coeficiente angular da reta tangente a essa curva e, consequentemente, me aproximando do valor que eu obtenho no plano tangente. Ok? Pois bem, então essa é a nossa definição 7, é ela que nós vamos ter em mente. Só que pense você demonstrar as coisas usando essa definição. Vocês talvez lembrem, quando vocês começaram o cálculo 1, que há uma fase que o professor diz assim, vamos calcular a derivada pela definição, lembram? Não sei se vocês lembram. Aí tinha que ficar lá, dado epsilon, né? Ou encontrar um delta, não sei o que e tal, era um problema tremendo para fazer as contas pela definição. Aí o que aconteceu lá? Né? Não sei se vocês lembram disso. Aí vocês ficam felizes da vida quando o cara vai lá e mostra para você que tem um monte de propriedade que facilita você fazer os cálculos das derivadas de maneira mais imediata, né? Bem, é o que vai acontecer agora também. Isso que a gente falou até agora é a definição da derivada quando você está lá numa função f de xy, né? Z igual a f de xy. Então, agora, um teorema para facilitar você não ter que fazer todas essas considerações para poder calcular a derivada. Sendo vocês de matemática, é importante que vocês entendam bem isso. O pessoal da física também é bom que entenda, apesar que vocês vão olhar mais essas coisas pensando como velocidade, movimento, essas coisas. Mas isso vem para as aplicações de vocês depois. Mas o pessoal da matemática deve entender bem essa ideia, né? E eu digo a vocês que muitas vezes você precisa ler várias vezes para poder entender bem. Bem, aí o teorema que vai facilitar a vida, ele diz o seguinte, né? Que algumas vezes é difícil usar a definição 7 diretamente, então vem o teorema para nos salvar.
Se as derivadas parciais fx e fy existirem perto do ponto AB e forem contínuas em AB, então f é diferenciável em AB. Ou seja, olha que alegria nossa. Eu não preciso mais me preocupar se alguém me pedir para mostrar que f é diferenciável, eu não preciso mais demonstrar esse fato aqui, né, de que quando o ΔX vai para zero e o ΔY vai para zero, eu tenho isso igual a zero e, consequentemente, eu vou ter que f vai ser diferenciável. Não vou precisar usar a definição para poder chegar à conclusão que f é diferenciável. Ele está me dizendo aqui que basta eu olhar as derivadas parciais. Se as derivadas parciais existirem perto do ponto e elas forem contínuas, então f é diferenciável, ou seja, isso daqui acontece. Ok? Então, exemplo 2. Olha só como a coisa fica facilitada diante desse teorema, né? Mostre que essa função é diferenciável no ponto 1, 0 e encontre sua linearização nesse ponto. Então, em seguida, use a linearização para fazer uma aproximação de f de 1,1 e menos 0,1. Aqui eu já coloquei o pontinho, porque esse negócio de usar só vírgula fica muito confuso, né? Fica bem confuso. Bem, como são dois números decimais, até dá para perceber que a vírgula é a do meio. Mas se um deles fosse um inteiro, por exemplo, se fosse 1 e menos 0,1, como é que eu ia saber qual era a vírgula? Ah, porque o menos 0 ajudaria. Mas se, sei lá, se fosse... Sempre só a vírgula pode causar alguma confusão. Bem, mas o ponto do meio aqui me indica que a vírgula é essa, tá? O x é 1,1 e o y é o menos 0,1. Bem, então vamos lá. Segundo o nosso teorema, eu devo ir logo para as derivadas parciais. Então vamos lá. Eu estou com essa expressão e eu quero calcular a derivada disso daqui em relação a x. Bem, então eu faço o quê? A derivada da primeira, né? Isso é um produto de duas funções que dependem de x. Então a derivada de x aqui, que é a primeira, vai ser 1. Aí vezes a segunda. Então a segunda ele só repetiu. Aí agora mais a primeira, que é o x, vezes a derivada da segunda. A derivada da segunda é ela mesma, porque é uma exponencial, é elevado a x vezes y, vezes a derivada desse expoente. A derivada de x vezes y vai ser o y, porque o y está sendo tratado como um número, então aparece esse y aqui. Ok, então a derivada está certa. Ele disse que em seguida usar para aproximar isso, mas ele quer que a gente calcule, mostre que é diferenciável em 1. Então a gente vai calcula aqui no 1, não, no 1, 0 que ele quer, né? Então calcula aqui 1, 0. Bem, se você coloca 1 e 0 aqui vai dar 0, então vai dar 1. E quando você pegar aqui vai dar 1, mas o y é 0, então desaparece a segunda parte, por isso que deu 1. Agora vamos derivar em relação a y. Bem, derivando em relação a y, o x é um número, então eu simplesmente repito o x. Agora, a derivada disso daqui em relação a y é ela mesma, vezes a derivada do expoente. Então é um número vezes y, então é o número, que é o x. Por isso que o x multiplica de novo o x e fica x quadrado. Ok. Então essa, de fato, a derivada. Aí agora, aplicando isso em 1, 0, bem, o x é 1, o y é 0, então vai ficar 1 ao quadrado vezes e elevado a 0, ou seja, vai dar 1. Ok, então ele encontrou o fx dando 1, o fy dando 1. Então, tanto fx quanto fy são contínuas, né? Essas expressões são todas contínuas. Portanto, f é diferenciável pelo teorema 8. Né? O teorema 8 diz que se eu encontro fx e fy, né? as derivadas parciais, e elas são contínuas, então a f é diferenciável no ponto. Nesse caso, essas funções elas são contínuas em todos os pontos, né? São funções contínuas para todo o seu domínio, mas particularmente elas são contínuas em 1, 0, ok? Aí ele pede depois para você usar a linearização para aproximar f disso daqui. Ok, então qual é a linearização? Eu já tenho os coeficientes do nosso plano, né? Do plano tangente. E aí eu lembro que a linearização ela é dada por L de x, y. Aí aqui, né, quem é esse cara daqui? Esse cara daqui é o nosso f do ponto que eu estou querendo, no nosso caso aqui um ponto AB, digamos assim, é o f do AB, né? Aí aqui é o nosso fx
aplicado no mesmo AB, né? Aí x menos, bem, eu estou no ponto 1, 0, então x menos 1, né? E depois mais, aí aqui é o nosso fy aplicado no mesmo AB, tá? Aplicado no mesmo ponto AB, e depois o y, eu aqui esqueci de colocar o 1, é o x menos o 1, né, que é a primeira coordenada, e aqui vai ser o y menos a segunda coordenada, né? Y menos a segunda coordenada, o y menos 0. Então essa expressão, ela está vindo de eu lembrar dessa linearização geral, né? Então o f do 1, 0, bem, 1 aqui e 0 no expoente, isso vai dar 1. F do 1, 0 dá 1, tá? O fx do 1, 0 nós calculamos aqui, também dá 1. O fy do 1, 0 também calculamos aqui, que também dá 1. Né? E aí aqui você tem x menos 1 que ele repetiu e y menos 0 que dá y. Fez essa conta e encontrou aqui x mais y. Então, uma aproximação linear dessa expressão é essa. Aí ele pediu para usar essa linearização para aproximar desse valor. Então, vamos lá. A função ela se aproxima disso, ou seja, ele está aqui te dizendo que a nossa f de xy, nossa f de xy, eu falei y, a nossa f de xy, ela se aproxima da nossa linearização, né? Então, a nossa f é isso, a nossa linearização deu isso. Aí, o que é f de 1,1, né? 1,1 no x e menos 0,1 no y? Não sei. Faz a conta, coloca aqui o 1,1 no x, coloca o menos 0,1 no y, faz essa conta aqui e você calcula isso daí. E também você coloca o x igual a 1,1 menos 0,1 e você vai ter quanto? Bem, desse lado daqui é simples de calcular, né? X mais y vai ser 1,1 menos 0,1. Ou seja, o x mais y vai ser 1. O x mais y vai ser 1. Tá certo isso, né? Cadê o ponto aqui? 0,1 e 1,1. Tirei 1, ficou 1. Pronto. Então, o x mais y é 1. E o f do x mais y, está aqui. Também já estava feita a conta aqui, eu fazendo separado. E aqui está a aproximação. Então, realmente são números muito próximos, né? Está feita, então, essa segunda parte aqui do problema. Bem, alguma pergunta até aí, gente? Isso passa um pouquinho pelas partes que eu não gosto, né? Já está na cara. Que vai passando por parte meio de aplicações, aplica isso, aplica aqui, bota aproximação aqui ou ali. Eu gosto mais das matemáticas gerais, mas é preciso ser visto alguma vez na vida essas coisas. Então, por exemplo, mais um exemplo. Exemplo 3. No início da seção 14.3, eu nem discuti isso, passei meio que por cima. O umidex, né, uma função que ele chamou de I, que depende da temperatura e depende da umidade relativa. Aí foi dada essa tabela aqui. Né? Aqui ele te dá a umidade e aqui ele te dá a temperatura. E aqui ele te dá a sensação térmica, né? O que você acha. Então, se você está numa temperatura de 30 graus, mas você está numa umidade de 80, então você sente como se estivesse numa temperatura de 43. Né? Você está numa temperatura de 26, mas a sua umidade só é 40, então a tua sensação é só de 28 graus. Então é isso que é o tal do umidex. Aí ele diz aqui, determina uma aproximação linear para o umidex, né, essa função, que depende da temperatura e da umidade, quando T está próximo de 30 graus e H está próximo de 60 graus. Então, 30 e 60, pronto. A imagem dessa função vai ser 38. Ele quer que faça uma aproximação disso.
Ora, mas ele nos diz aqui, eu nem lembrava mais, eu acho que nem falei, ele nos diz que a derivada parcial em relação a t é 1,75 e em relação a h é 0,3. Então, a aproximação, né, a nossa aproximação do f de t é aquela história lá da linearização, né? Ou seja, é o de sempre. F de AB é aproximadamente, f de xy é aproximadamente f de AB mais a derivada parcial em relação à primeira, que é o A ou o X, aplicado no AB, aí aqui x menos o A, e aqui é y menos o B, e aqui é a f em relação ao y aplicado no AB, né, como diz as nossas fórmulas. Então, isso é aproximadamente 38, que é a imagem própria aqui que a gente encontra na tabela, 38, mais 1,75, que é o nosso FT de 3060 aqui, que ele deu na questão. Teoricamente está lá no início da sessão anterior, mas, bem, eu não me preocupei muito, mas você pode pegar o dado lá e ver que é verdade. E aqui é a nossa FY, aplicado também no mesmo ponto, que é o 0,3. E por fim aqui seria o nosso Y menos B, que é o H menos o 60, né? Que o nosso ponto é o 3060. Então, em particular, ele quer que a gente aproxime para 31 graus e 62 graus, que é um ponto próximo de 3060. Então, a F de 31 graus 62, o primeiro é T, a segunda é H, né? 62 também é graus. Então, é graus, a primeira é em graus, a segunda, por cento. Então, 31 graus, 62%, vai dar 38, aí aqui 1,75 vezes 1, porque é justamente a diferença 31 menos 30, esse 1 aqui, e aqui 62 menos 60 dá 2, você faz essa conta e encontra esse valor aqui, 40,35. Né? Então, aproximadamente 40,35. Portanto, quando T igual a 31 graus e H igual a 62 graus, o Umidex é 40,4, tá? Aproximadamente 40,4. Então, é uma aproximação boa do valor. Tá? Então, mesma aplicação, não mudou muita coisa. Ok, vamos ver o que temos aqui mais assim. Ele vai falar então agora do que chamamos de diferenciais. O que são as diferenciais? Para uma função de uma variável y igual a f de x, né, a gente tem isso daqui. A gente diz que dy dx é igual a nossa f' de x, né? dy dx é a nossa f' de x. É aquilo que eu falei antes, né? A distância do gráfico da função até a coordenada do ponto f de a, digamos assim, né? É o nosso delta y. Mas aí você vai aproximando do ponto e aí, como você manda um limite indo para zero, você substitui o teu delta y pelo teu dy, que na verdade é a imagem na reta e não mais a imagem na curva. E o ΔX também, que vai se aproximando do zero aqui, então você chama de dx, que é um infinitesimal, né? Então a figura 6 mostra as relações entre os incrementos, ΔY e o dy, e o ΔX e o dx, né? Que representa a variação de altura da curva y igual a f de x, e dy representa a variação de altura da reta tangente, quando o x varia da quantidade dx ou ΔX. Bem, dx e ΔX ele simplesmente vai chamar pela mesma expressão. Agora o dy ele vai ver como a distância em relação à reta tangente, enquanto que o ΔX ele vai ver em relação à curva em si. Bem, para uma função de duas variáveis, z igual a f de xy, definimos as diferenciais dx e dy
como variáveis independentes, da mesma forma que a gente fez aqui para uma variável, ou seja, podem ter qualquer valor. Então, a diferencial dz, também chamada de diferencial total, é definida por, bem, isso daqui é bom ser comparado com a equação 9. Sim. O que acontece aqui é o seguinte, ó. O que a gente tinha aqui? A gente tinha uma variação aqui, porque é bom olhar para a terceira dimensão aqui nesse caso. Aqui. A gente pode ver isso daqui como sendo o nosso dx e o nosso dy, e aqui como sendo o nosso dz. Se você pensa num plano aqui, então você pode pensar em vetores que vão diminuindo conforme você diminui o ΔX e o ΔY, e aí você pode ver o plano como sendo combinação linear do dx, ou da direção em relação a x, da direção em relação a y, e você vai vendo isso aqui, você vai vendo então o dz aqui aparecendo como a derivada parcial na direção, em relação a x, da f de xy, e vai vendo aqui a derivada parcial em relação a y do f de xy, isso dx e dy, né? Ou seja, você faz uma analogia dessa ideia para essa ideia, só que agora pensando no espaço, tá? Bem, algumas vezes a notação df ela é usada no lugar de dz, né? Então, ao invés de você escrever aqui dz, pode ser que você escreva df, tanto faz. Bem, se tomarmos dx como sendo o próprio ΔX, né, como é a ideia aqui, dizer que o dx e ΔX é a mesma coisa, que vai ser o nosso x menos o a, aqui, que você está variando o x deixando o a fixo, e o dy como sendo o ΔY, que é o nosso y menos b, na equação 10, nessa nossa equação 10 aqui. Então, a diferencial de z passa a ser dz igual à derivada em relação a x aplicado no ponto AB, a x menos a, que é o nosso dx aqui, x menos a, e f de y em relação f derivada em relação a y aplicado em AB, aqui, e o nosso dy sendo y menos b, nós temos o dz escrito dessa maneira. E assim, com a notação de diferencial, a aproximação linear 4 pode ser escrita como, bem, a nossa aproximação linear que ele está falando lá de 4, da expressão em 4, né, ela era assim, f de xy aproximadamente, na verdade, lá a gente usou L, né, L de xy, minto, porque a f era quem se aproximava da linear, né, então era f mesmo que usava lá, f de xy aproximadamente o nosso f do AB, né, a gente aplicava primeiro no ponto, mas aí continuava com o restante, mas toda essa parte aqui é o que continua daqui em diante, é o que nos dá a expressão 4, tá? Então realmente pode ser reescrita dessa maneira, substituindo tudo isso daqui por dz. Mas isso não é o mais útil, a gente geralmente não usa tanto assim, tá? A gente usa mais a expressão toda para fazer as contas. Bem, a figura 7, né, ela tenta nos mostrar essa ideia, né? O que é o nosso dz, a distância, aqui a parte de baixo te dá exatamente a coordenada, vou colocar aqui, aqui vai estar exatamente a nossa f de AB, né, digamos. Deixa eu ver se é justo fazer assim, mais ou menos. Então, aqui vai estar a nossa f de AB. Então, essa altura que ele está indicando aqui corresponde à mesma, tá? Aqui vai estar a altura da f de AB. Então, ele está te dizendo que, em relação à imagem exata f de AB, a distância até o plano é o nosso dz. E em relação à superfície é o nosso ΔZ. É a variação total até lá, né? O nosso dz é uma aproximação do nosso ΔZ, né? E isso vai variar conforme você distancia
do A e do B. Deixa eu colocar as coordenadas do A e do B aqui também. Então, quanto mais você se distancia do A e do B, então, se aqui é o A e você se distancia, né, você vai fazer um... Era para ser reto aquilo ali. Deixa eu tentar ajeitar. Era para dar continuidade a essa outra linha, né? Vou mais próximo. Então, se você distancia do A, ou seja, você vai para aqui para o A mais delta x, ou se você distancia do B, aqui seria o nosso B, e você vai para o B mais delta x, ou melhor, delta y, então você tem uma maior distância entre o que é o dz e o que é o delta z, né? Então, quanto mais próximo você tiver aqui, quanto menor for o delta y, quanto menor for o delta x, então você está se aproximando cada vez mais aqui do AB, né? E o delta z vai estar cada vez mais próximo do dz, né? Vai se aproximando. Por isso que o dz é uma boa aproximação do delta z. Ok? Então, a figura 7 é uma correspondente tridimensional da figura 6. Na figura 6, a aproximação era de uma reta em relação a uma curva. Se você pensar isso em terceira dimensão, até fica interessante, né? Se você estirar isso assim, pensa que aqui era o corte de uma superfície. Aí você estirou um pouco a superfície assim. Vou fazer uma tentativa para ver se fica legal. Então, ao invés de ser uma curva, pensa que é uma superfície assim, né? Pensar numa superfície assim, ó. Vou ter esse atrevimento de tentar desenhar isso. Então pense que isso é uma superfície assim. Não sei se vocês estão vendo, uma superfície assim, né? E aí, o que você está vendo como reta aqui, você pode pensar que é um plano. Você estende a ideia para a superfície e plano. E aí este ponto que aqui está é o ponto de encontro do plano com a superfície, é o plano tangente. Então, a ideia é mais ou menos essa. Você tem a superfície, né, e você tem um plano. Então, a ideia do IR em R, ela é transportada para o espaço. Tá? Então, a ideia é a aproximação. Aqui aproximava a reta da curva e aqui aproxima a superfície do plano. Bem, deixa eu apagar isso, porque a minha ideia não é deixar isso assim, né? Os dois têm que ficar realmente diferentes para quem fizer uma leitura depois no PDF poder entender as diferenças entre uma ideia e a outra. Ok? Isso está claro? Tudo que está lá no DRR é transportado agora para o espaço, né? O que eu antes tinha era uma curva no plano, que eu estava preso no plano, que eu trabalhava DRR, e curvas tangentes. Aí agora eu tenho superfícies e eu tenho planos tangentes, né? Mas as ideias são as mesmas. Simplificam um pouco, mas são as mesmas. Ok. Bem, exemplo 4. Se z é igual a f de xy e é dado por essa expressão, determine a diferencial dz, né? Então dz é isso aqui, tá? dz está dado por isso aqui. Na verdade, é melhor olhar só para esse pedaço, né? Isso aqui eu acho menos agradável de pensar do que assim. Assim é melhor de lembrar, né? Bem, não sei. Mas é dz dx, dz dy, dx e dy, tá? Então vamos lá. Se z é dado por isso, determine a diferencial dz. Bem, dz é isso, é a nossa formulazinha. E aí é só fazer as contas, né? Quem é dz dx? É derivar isso daqui em relação a x, né? Então, 2x está aqui. E aqui vai dar 3y, que é visto como se fosse um número, e aqui vai dar 0.
Então está aqui, dz dx é isso. Dx a gente só repete. Aí o que é dz dy? Dz dy é derivar isso aqui em relação a y. Aqui dá zero. 3x eu vejo como um número, então 3x. E aqui menos 2y, que é a derivada de menos y². Perfeito. Então, vezes dy. Encontrei quem é o dz. Então, letra A, estava pedindo só para achar o dz, está perfeito. Letra B. Se x varia de 2 para 2,05 e y varia de 3 a 2,96, compare os valores de ΔZ e dz. Tá certo? Bem, x é igual a 2, né, que é o inicial, e o dx é a variação. Se ele vai do 2 para o 2,05, a variação é 0,05. O y é igual a 3 e a variação vai ser do 3 para o 2,96. Como está diminuindo, então a variação negativa e são justamente 4 centésimos. Então menos 0,04, que é a diferença entre 3 e 2,96. Então já sei quem é x, já sei quem é y, já sei quem é ΔX, eu já sei quem é ΔY. Ora, quem é o dz? O dz vai ser... O dz, agora eu vou olhar ele dessa forma aqui, né? Olhar ele completinho assim, tá? Vou olhar ele completinho. Então, quem é o dz? O dz é... vou aplicar aqui... eu já tenho a expressão dada aqui, não preciso olhar ali, né? Tá certo, é só olhar aqui direto. Então, eu tenho 2 vezes x é 2, então 2 vezes 2, e tenho 3 vezes y, 3 vezes 3. E o meu dx, essa variaçãozinha, 0,05. Tenho 3 vezes x, 3 vezes 2, e tenho 2 vezes y, ou seja, 2 vezes 3. Eu tenho a minha variação, que é o dy. Faço essa conta e encontro 0,65. Tá, agora eu quero olhar o incremento, eu quero olhar quem é o ΔZ, ou seja, eu quero saber qual é a diferença entre f aplicado no ponto final menos o f aplicado no ponto inicial. Então o ponto inicial era 2,3, mas eu fiz variar para 2,5 e 2,05 e 2,96. Então eu calculo o f no 2,05, 2,96, lembrando que o ponto de separação é esse aqui do meio, né? Então 2,05, 2,96 menos o f de 2,3. Então é só aplicar tudo aqui, né? Você vai ter 2,05 ao quadrado mais 3 vezes x vezes y e menos y ao quadrado, e aqui menos x quadrado, 3 vezes x vezes y e menos o y ao quadrado. Bem, está tudo certinho, aí faz as contas, ele encontrou esse valor. Agora olha para esse, né? A diferença realmente é pequena. Observe que ΔZ é próximo de dz, mas dz é mais simples de calcular. Isso fica por conta e risco dele, né? dz é mais simples de calcular, é uma questão de opinião dele. Tem situação que até é mesmo, mas nem sempre é não. Bem, eu não achei difícil calcular o ΔZ, né? Bem, tudo bem. Exemplo 5. Tem certas afirmações que é muito relativo, né? Calcular aquele ΔZ ali não deu trabalho nenhum. Se fizer na mão não dá trabalho, e se fizer na calculadora menos ainda. Então, de fato, calcular o ΔZ às vezes é bem mais trabalhoso do que calcular o dz, mas nem sempre. Nem sempre. Ele ali disse que era, então vamos aceitar. Bem, exemplo 5. Aí ele começa a falar de coisas mais aplicadinhas, né? Mas vamos lá. Foram feitas medidas do raio da base e da altura de um cone circular reto e obtivemos 10 centímetros e 25 centímetros. Até que não é tão aplicado aqui, ainda é bem matemática, né? Respectivamente, com possível erro nessas medidas de no máximo 0,1 centímetros. Utilize a diferencial para estimar o erro máximo obtido no cálculo do volume do cone. Bem, o volume do cone é dado por 1/3 de πr2H. Logo, a diferencial de V é, mesma coisa que a gente viu antes, né? Isso aqui é o nosso dz, certo? Isso aqui é o nosso dz, isso aqui é o dz dx e dx.
Esse daqui é o nosso dz dy, tá bom? É simplesmente isso. Então, a mesma coisa, tá? O nosso v é o nosso z, o r é o nosso x e o h é o nosso y. Pronto. É isso que a gente está fazendo aqui. Tá bom? Então, usando a formulinha e fazendo as contas, nós temos o nosso dv, que é isso tudo aqui, vai ser, bem, a derivada da v em relação a r. V é isso. Em relação a r, bem, a única coisa que vai ser variável aqui é esse r aqui. Então, πh sobre 3 é número, vai tudo para frente. E a derivada da r é 2r. Então, por isso que aparece esse 2 e o r aqui. Ok. O dr ele só repete, né? E agora mais a derivada da v agora em relação a h. Bem, então todo o restante é número. πr2 sobre 3 é número. E a derivada do h é 1. Então, por isso ficou só o número. Bem, dh. Perfeito. Agora, como cada erro é de, no máximo, 0,1 centímetros, isso significa dizer que o nosso ΔR, a nossa variação ΔR, é uma coisa menor ou igual que 0,1. Ou seja, quando for medir o raio, no máximo erraram 0,1 centímetros. E quando medir a altura também. Então, o nosso ΔH também é 0,1. Então, para estimarmos o maior erro no volume, tomamos o maior erro na mensuração de R e de H. Portanto, tomamos a variação do R, o dr, como 0,1 e o dH também como 0,1, para R sendo 10 e H sendo 25. Isso é, vou aqui nesta nossa conta e coloco o que tenho que colocar, né? Quem é o R? O R é 10. Então, quem é o R? Não, o R é 10. Ciclo e obtemos 10, o raio da base é 10 e é 10, né? E aí, quando a gente olha para a nossa expressão aqui, vai ficar como? O R é 10, mas o H é 25. Então, 10 vezes 25, 250. Vezes 2, 500. Entendi. Então, 500 π em cima, tá certo. Sobre 3. O dr é o 0,1. E aqui o R é 10, 10 ao quadrado dá 100, então 100 π sobre 3 e 0,1 aqui. Então é só dividir por 10, então aqui só dá 10 e aqui só dá 50. Então fica, quando eu multiplico por 10, tá? Opa, a bateria do meu computador está querendo morrer, deixa eu colocar aqui o carregador rapidinho. Tá perto. Então, dividi aqui por 10, fiquei com 50 π sobre 3 mais 10 π sobre 3, ou seja, fico com 60 π sobre 3. 60 π sobre 3 é 20 π, né? Então, assim, o erro máximo cometido do cálculo do volume é de cerca de 20 π centímetros cúbicos, aproximadamente para ele 63 centímetros cúbicos, certo? Bem, tranquilo. Alguma pergunta? Não, né? Só conta, nada muito a dizer. E aí, se forem mais de duas variáveis, né? Se forem 3 ou mais, bem, aproximações lineares diferenciáveis, diferenciabilidade, aproximações lineares, diferenciabilidade e diferenciais podem ser definidas de maneira análoga para funções de mais de duas variáveis. Essa coisa pode ser estendida ao Rn. Uma função diferencial é definida por uma expressão semelhante àquela da definição 7. Então, para essas funções, a aproximação linear é sempre aquilo de sempre, né? Primeiro a função aplicada no ponto, aí depois a derivada em relação à primeira, que é o x, aplicada no ponto, e x menos a primeira coordenada do ponto, mais a derivada em relação à segunda, aplicada no ponto, y menos a da segunda, e assim por diante. Ou seja, a gente pode até generalizar isso para n, que vai dar no mesmo, né? E a linearização, ela vai ser sempre isso, né? É o lado direito dessa expressão. Então, se você chama de W o f de x, y, z,
Então, o incremento de W é o nosso ΔW, ele é dado por essa diferença, né? Ou seja, o F, aí você tem um acréscimo no X, um acréscimo no Y, um acréscimo no Z. Lembre-se que agora o domínio está no R3, portanto o gráfico disso não é possível ser feito, porque a função estaria no R4, né? E menos o inicial aqui. Então é esse com o incremento, menos o inicial, você tem a variação lá no eixo do domínio, que mora no R4. Então, a diferencial dW é definida em termos das diferenciais dx, dy e dz das variáveis independentes. Então, o dW estende o que a gente tinha antes, né? A gente tinha dz igual a dz dx, dx e dz dy, dy. Mas como agora nós temos até o w, então o dW vai ser dw dx, dx, dw dy, dy, dw dz, dz. E se tivesse mais, continuaria do mesmo jeito, né? Assim se define a diferencial. Bem, exemplo 6. As dimensões de uma caixa retangular são 75, 60 e 40. E cada medida foi feita com precisão de 0,2 centímetros. Use diferenciais para estimar o maior erro possível quando calculamos o volume da caixa usando essas medidas. Então, é a mesma ideia do exemplo anterior, só que agora a gente está com 4, né? Ou melhor, com 3 incógnitas. Então, as mesmas ideias, né? Se as dimensões são x, y e z, ou seja, x é 75, y é 60 e z é 40, se o volume é o produto, portanto, quando você deriva em relação, né, deriva o volume em relação a x, vai dar YZ, quando você deriva em relação a y, dá XZ, que são os números que ficam, né? E quando deriva em relação a z, os números são x e y, então dá isso. Aí, como você tem que a variação ela é menor ou igual que 0,2, então o dx, dy e dz podem ser substituídos por 0,2 aqui, ó. O x, o y e o z são 75, como é? 60 quem é? 60 é o nosso... eu estava esperando aqui 75, 60 e 40. Mas eu acho que ele só mudou a ordem das coisas, não foi? Não vai mudar nada não, né? Não. Bem, 0,2 é essa variação. Você tem que ter 75, 60 e 40. Tem, né? Você tem 75, você tem 60 e tem 40. E o que você tem que ter mais? Você tem que ter... as substituições dos valores aqui. Y é 60 e o Z é 40. Então é isso. Deixa eu identificar cada número aqui. Esse daqui é o Y, esse é o X, né? Aí esse daqui é o X e esse é o Z. E esse daqui é o X e esse é o Y. Pronto. E aí o 0,2 é a variação, né? É os nossos dx, dy, dz. Pronto, feitas as contas, foi aplicado aqui, né? E encontrou aqui 1980. Aí ele diz, não se assusta, não pense que 1980 é um número grande, porque lembre-se que você está com um volume, né, que você calcula que seria quanto? 60 vezes 75, né? 60 vezes 75, que já vai dar quanto? 6 vezes 5, 30, vão 3, 42 e 3, 45, é isso? E bota um zero depois, deixa eu ver, o zero já coloquei, 6 vezes 5, 30, vão 3, 6 vezes 7, 42, 3, 45. E você ainda vai depois multiplicar isso por 40. Então dá 0, 0, 0, 4 vezes 5, 20, vão 2, 18. Então você está diante de 180 mil. Então 1980 não é uma coisa muito grande diante de 180 mil. Então não é um erro tão grande. Como ele disse aqui, é um erro de 1%. Ok? Bem, isso termina a nossa sessão 14.4, tá? Próxima sessão vai ser sobre regra da cadeia. Eu estou achando que a gente vai precisar pegar um sábado para poder completar, tá? Porque nós acabamos de fazer 7.4, fizemos metade do capítulo. Se a gente, próxima semana, fizer só mais 2, a gente vai fazer 6 sessões. E são 8. Eu vou contar os dias direitinho que faltam, tudo direitinho, para dizer a vocês se precisa de um sábado e qual sábado seria, ok?
para a gente fechar a sessão. Diga aí, José. Ô, professor, a Eu minha vou. dúvida, não é nem tanto uma dúvida, uma observação sobre a questão. A questão que fala do cone, do cilindro, não do cone, Certo. o conezinho, fala do erro, não é isso? Tá. É, fechou aquelas contas para encontrar o erro máximo no volume, Tá. Deixe-me né? só. Eu vou parar a gravação para poder a gente falar da questão, tá? Beleza.